Alô, irmãos, irmãs, eu aqui de novo, né? Pai seja com todos nós, né? Mais uma vez, graças a Deus. Hoje seria o nosso ajuntamento, né? Para não passar muito em branco. Vamos tentar fazer aqui uma meditação, né? A respeito principalmente dessa situação, né? Que nós estamos vivendo aí, né? O mundo, né? Os países, as nações, né? E nós que estamos inseridos aí nas nações, né? Estamos aí sofrendo com eles, né? Graças a Deus. Então, irmãos, é isso. A igreja, ela tem uma consciência, né? Ela tem uma consciência, ela procura ter uma boa consciência a respeito, né? Da sua posição aqui no mundo, né? Do seu lugar aqui no mundo. Então, nós estamos inseridos num mundo onde predomina o quê? Predomina o mal, né? O mundo jaz no maligno. O que significa isso? É que o maligno, ele governa o mundo, né? Certo? Mas nós sabemos que a igreja foi escolhida por Deus para não deixar que esse maligno faça tudo aquilo que ele queira, ou tudo aquilo que ele quer. Porque o que ele quer é o quê? Tomar o governo do mundo, ele quer ser rei aqui na terra, né? E o rei dos reis é o Senhor Jesus, que é a cabeça da igreja, que ele colocou aqui a igreja, para não deixar que o espírito maligno, né, seja rei antes do tempo. Então, isso aí faz parte da boa consciência da igreja, ou seja, entender o que está acontecendo no mundo, o que acontece no mundo, o que acontece conosco, o que pode acontecer conosco, e procurar na palavra, e no entendimento, e na boa consciência, o consolo para que nós possamos, né, viver tranquilamente aqui na terra, em paz, né? Para que a gente não venha se perturbar, né? Se turbar, não é isso? Então nós temos aí a boa consciência, já domingo passado, né, a gente fez uma rápida meditação sobre a boa consciência, né? Que os apóstolos falam nessa boa consciência, que nós devemos ter acerca das Escrituras e da nossa inserção na sociedade de hoje, né? E de todos os tempos, né, irmãos? Que a igreja ela tem o quê? Ela tem aproximadamente 2000 anos, mais ou menos, né? 2000 anos a igreja está aí. E ela está aí, porque se ela não estivesse, nós estaríamos sob o reinado da besta, né? Com certeza. E aí, a história da igreja, ela não é a história do cristianismo. A igreja, ela caminha pelos seus caminhos, pelas veredas direitas. Então, a gente, por exemplo, tem conhecimento da história, né, do cristianismo aí, né, das religiões aí, catolicismo, protestantismo, a gente tem a história deles aí tudo escrito. Os escritores aí, os sábios, já escreveram não sei quantos milhões de livros, de páginas, não sei o que, acerca da história, né, do que eles chamam de igreja, mas na verdade eles pegam a história da igreja só até a morte do João. Ali sim é a história da igreja. Depois da morte do João, começa a história, né, da confusão. Começa a história do cristianismo, do chamado cristianismo. E a igreja continuou no caminho dela, né? Então, a boa consciência nossa faz parte disso. A gente lê as escrituras e procurar entender as coisas bem direitinho, né? Para que a gente possa ter claramente, né, essa boa consciência dos temas que estão aí. Então vamos ler aqui o capítulo 28 de Deuteronômio, né?
o versículo 15 aí, alguns versículos aqui do capítulo 28, quando, né, o povo hebreu estava para entrar ali na Terra Prometida, e aí foi dada a ordem para que eles, né, fizessem lá aquelas bênçãos e aquelas maldições, né, no monte de Gerizim e no monte de Ebal, né. Então nós vamos ler aqui o capítulo 28, no versículo 15. Porque aqui nós vamos ver aqui, isso aqui são as consequências do pecado, né? Do pecado do homem aqui na Terra, que começou lá no Éden, né? Primeiro o pecado e tal, e aí vieram as consequências, e as consequências são essas aqui, que nós vamos ver, ó. Olha, diz assim, ó, é o capítulo 28, versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Isso aqui é a mesma coisa que foi dito, praticamente a mesma coisa que foi dita a Adão, né, e a Eva lá no Éden, certo? Só que aqui está mais elaborado, né? Então, aos hebreus foram dados os detalhes do que era aquele pacto que foi feito lá no Éden entre Deus e o homem, entre o Criador e a criatura homem. Então aqui ele está fazendo o pacto de novo, ó, certo? A condição, né, para que a gente se livre das vicissitudes da vida, dos sofrimentos, de tudo isso que a gente vai ver aqui, a condição é que nós estejamos o quê? Em obediência, né, aos mandamentos de Deus e com uma boa consciência. Tem que ter uma boa consciência. Porque, ó, os judeus, eles eram zelosos de Deus, mas o zelo dele era sem entendimento, né? Está escrito, né? Eles são zelosos de Deus, os judeus, né? E as religiões também são zelosas de Deus. Mas eles não têm entendimento, ou seja, não têm uma boa consciência. Eles fazem as coisas atabalhoadamente. Eles não têm a fé verdadeira. A fé deles é uma crença, não é uma fé. Então é isso que nós estamos vendo aqui, é uma diferença muito grande. Olha aí o que ele diz no versículo 16: maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo, né? Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás a entrar e maldito serás a sair. Ou seja, dificuldades, né? Você vai ter um monte de dificuldade na sua frente, né? Aí no versículo 20, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação, irmão, ó, turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer. A turbação, preocupação, né? Eu estou preocupado e tal. A pessoa não dorme, né? Não tem tranquilidade na vida, não tem paz, porque ele vive turbado, porque ele está preocupado, porque ele não tem certeza das coisas que estão acontecendo, que vão acontecer. Algumas coisas ele acha bobagem, outras não. O que é certo ele acha que é errado, o que é errado ele acha que é certo. Chama o bem de mal e o mal de bem, né? Não sabe colocar o prumo, não é isso? E assim vai, né? Então ele está dizendo aí, ó. Olha aqui no 21, ó. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que te consuma da terra que te passas a possuir. Pestilência, a peste, né? A doença. No 22, o Senhor te ferirá com a tísica, com a febre, com a quentura, ardor, secura, destruição de sementeira, ferrugem, né? Doença nas plantas, doença no homem, doença nas plantas, doença nos animais, perseguição, né? E assim vai. Então, ele está mostrando aqui, ó, que isso aqui são consequências do pecado. O mundo, né, está
vivendo isso aqui. E nós estamos aqui no mundo, estamos aqui no meio do mundo. Tá certo? Bom, já completaram aqui os 10 minutos, eu vou parar e vou fazer mais 10 minutos, ok? Paz, viu?